Sede santos, porque eu sou santo. Eu acho que não preciso investir tempo para poder relembrar os irmãos ou até mesmo apontar evidências de que o mundo que vivemos cada vez mais é totalmente contrária à ideia de santidade ou de santificação do que a Bíblia diz. E quando eu quero falar do mundo, não estou falando necessariamente do mundo ímpio, sem Deus, mas até mesmo do movimento evangélico no modo geral. Claro que aqui eu estou sendo bem generalista, estou sendo simplório, estou apenas fazendo uma inferência na minha realidade, mas acredito que não estou longe do que seria a verdade, a realidade que nos cerca. Muitos crentes, apesar de cantar sobre a santidade de Deus, não fazem ideia do que é a santidade de Deus, este atributo de sua essência, e nem muito menos serem santos para assim glorificar ao Senhor. Então, quero dizer aos irmãos que este assunto é de extrema importância. Não é um assunto complexo, acredito eu, que a Bíblia, ela transborda no que se fala acerca do assunto. Como temos pouco tempo, hoje, amanhã de manhã, na EBD, e à noite, no culto solene, eu quero então, de forma muito específica, dividir esses nossos momentos em três partes, onde falarei hoje sobre a santidade de Deus. Amanhã, na nossa EBD, falaremos sobre a doutrina da santificação, trazendo aspectos mais conceituais, definições e prático também. E à noite falaremos, de fato, no tema Sede santos, porque eu sou santo, baseado na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Então eu peço para que os irmãos abram a palavra de Deus, o texto de Isaías, capítulo 6. Talvez, se não, o texto que expressa de forma mais clara a santidade do Senhor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, e vamos ler até o verso 8, na realidade poderíamos ir até o verso 13, que faz parte do contexto, do comissionamento de Isaías, mas eu peço permissão aos irmãos a ler apenas até o versículo 8. Eu peço que você fique atento à palavra de Deus, como o pastor já nos orientou. Você só vai sair se for necessário, porque quando você sai, além de atrapalhar a sua vida, também atrapalha a pessoa que está ao seu lado, ao recinto. Então, em louvor, em glória, em dignidade ao nosso Senhor, certamente a igreja e todos os irmãos que aqui estão farão com toda reverência a esse momento da exposição da palavra de Deus, de fato um momento de adoração. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós suplicamos pela mediação do Teu Filho Jesus Cristo, o Teu único, o nosso glorioso Santo Salvador, e que pelo poder do Teu Santo e poderoso Espírito, e diante da Tua Santa Palavra, o Senhor venha nos abençoar nesta noite, trazendo edificação à Tua igreja e aquilo que o Senhor reservou para cada um, e também salvação para aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Para que nesta noite todas as expectativas humanas sejam humilhadas e somente o Senhor em sua santidade seja exaltado. Que possamos sair daqui hoje à noite totalmente transformados pela santidade, pela beleza da santidade do Senhor. Não somos dignos, capazes, mas imploramos confiados pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém e amém. Eu quero dividir, irmãos, esse texto que, acredito eu, não é um texto complexo, apesar da grandiosidade da revelação. Eu quero dividir esse texto a fins didáticos, dizendo que Deus se revelou em sua santidade, Deus compartilhou a sua santidade com o profeta Isaías e, por fim, Deus comissionou o profeta santificado para compartilhar a sua santidade. Então, diante desse plano aqui de mensagem, eu quero que você perceba que, em primeiro lugar, o Senhor Deus se revela. E Ele se revelou, irmãos, em um contexto muito conturbado da nação de Israel. A nação de Israel já dividida entre norte e sul, na eminência da invasão assíria para o norte, para aquelas 10 tribos, que haveria de sucumbir, sobretudo Efraim, sobretudo a capital Samaria, e assim Deus haveria de disciplinar o seu povo, começando a disciplina do cativeiro com o norte, com as 10 tribos, e posteriormente com o reinado do sul, que não é o nosso alvo de investigação nesta hora. E claramente, irmãos, o capítulo 6 de Isaías diz que foi no ano da morte do rei Uzias, veja o versículo 1, que Isaías teve esta visão do Senhor. Mas antes de entrarmos nesta visão, dizer aos irmãos que o rei Uzias foi um bom rei, no que se refere ao aspecto do reinado na região sul, Judá e Benjamim. Você pode depois ver com mais calma que Uzias foi o 10º rei nesta dinastia do sul, e ele fez um excelente trabalho. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Depois você pode ver com mais calma, se você quiser. Eu digo que agora não seria um bom momento, se é que eu posso usar esse termo, mas depois eu deixo como referência você ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 26, sobretudo, aonde mostra o reinado do rei Uzias, esse rei que reinou por 52 anos. Ele foi próspero, ele foi perspicaz naquilo que ele fez em relação a construções, ao aspecto agrícola da própria região. A Bíblia diz que, de fato, ele prosperou, porque Deus estava com ele. Mas, irmãos, existe uma nota triste no reinado de Uzias. A Bíblia vai dizer, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, que ele se ensoberbeceu, ele ficou orgulhoso, porque ele havia conquistado, ele chegou nesse status de um excelente rei, um excelente administrador,
E a Bíblia diz também que ele quis fazer a função de sacerdote. Então, houve um dia que Uzias pegou o incensário na mão e ele entrou no templo construído por Salomão há um tempo atrás, já há um bom tempo atrás. E ele, ao entrar no templo, a Bíblia vai dizer que os sacerdotes então interpelaram o rei Uzias e ele não gostou. E a Bíblia diz, irmãos, que saiu uma chaga na sua testa, uma chaga leprosa. E a Bíblia diz que ele ficou leproso naquela mesma ocasião, e ele foi expulso do templo como um impuro, um imundo, conforme a lei de Moisés, e a Bíblia diz que ele morreu leproso. Apesar dessa nota triste, desta nota que mostra que todos os bons homens têm pés de barro, têm pés frágeis, mas certamente, irmãos, a nação de Israel, sobretudo, quando eu digo Israel, trazendo um contexto maior, mas a nação de Judá, ela colocava em Isaías, no rei Uzias, uma certa expectativa, porque de fato ele foi, por assim dizer, o rei que mais prosperou. Os antecessores dele, apesar de alguns terem feito alguma coisa, de fato o rei Uzias foi o primeiro rei que fez com que a nação pudesse de fato prosperar fisicamente e espiritualmente. Porém, irmãos, a nação de Israel, nesta ocasião, já vivia uma crise moral, uma crise espiritual, pelo qual é denunciada pelo profeta Isaías. O livro começa com essa denúncia, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5, depois os irmãos podem ler. E além da crise da morte do rei Uzias, esse bom rei, apesar da sua nota triste no fim da sua vida, a nação de Judá, Jerusalém como capital, tendo o templo sendo sediado em Jerusalém, a nação já vinha dando sinais de declínio. Havia uma frieza espiritual, havia uma hipocrisia da liderança religiosa, você pode ler isso no capítulo 1. Nas relações sociais havia aspectos imorais. Então a nação de Israel, Judá, também já estava em declínio. Então o contexto é de muita crise. E o profeta Isaías é chamado por Deus para poder denunciar não somente o pecado da nação, mas encorajar o seu povo. Mas é interessante, irmãos, que Isaías capítulo 6 poderia, e eu digo entre aspas, poderia ter sido colocado no capítulo 1, talvez mostrando o chamado do profeta Isaías. Mas não foi assim que Deus quis. O profeta Isaías, ele já estava em pleno ministério. Esse grande profeta, sem dúvida alguma, não podemos perceber nas escrituras nenhuma reprovação da parte de Deus para este profeta. Esse profeta que de fato ele profetizou por muitos anos, você vai ver no capítulo 1, verso de 1 a 2, pelo menos em 4 dinastias diferentes, Uzias foi o seu último rei. A tradição judaica diz que ele morreu na próxima dinastia, e segundo a tradição judaica, ele foi cerrado ao meio. Nós não sabemos, não tem essa informação na Bíblia. Mas o fato é que esse grande profeta, esse profeta palaciano, esse profeta que tinha trânsito no palácio, falava para os reis, falava para a nação, ele precisava também ter um encontro com Deus. Ele precisava também ser purificado para que ele continuasse o ministério pelo qual Deus havia lhe chamado. Então perceba, é diante desta crise nacional, a crise da morte de um líder importante, e talvez a crise de um profeta que está no meio do seu ministério, mas ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. Não estou falando de conversão, não estou falando que Isaías, por assim dizer, não era salvo, não estou dizendo isso, mas ele precisava ter esta revelação de Deus e da santidade de Deus. Então em meio a esta situação de crise
que o profeta Isaías talvez tenha uma das visões mais sublimes que está registrada na Escritura. Em meio ao horror da tragédia e o caos humano, ao pecado, a visão da santidade de Deus nos confronta para sermos purificados e comissionados para manifestar a sua glória no mundo. Eu não sei qual foi a sua expectativa de vir a este culto hoje à noite. Muitas preparações, louvado seja Deus por este trabalho, né, pela música que cantamos, pelo ambiente que podemos desfrutar. Mas nesta noite, meus irmãos, a nossa única expectativa deveria ser: Senhor, eu preciso contemplar a beleza da tua santidade. Eu preciso estar totalmente indigno diante do Senhor, mas ao mesmo tempo confiante de que o Senhor me alcançou para que eu possa ser santo, porque o Senhor é santo. Então, irmãos, na revelação que Deus deu a Isaías, a santidade de Deus sendo revelada, o pano de fundo ao chamado de Isaías por esta profunda crise, mostra que, de fato, Deus está preocupado com o seu povo. Deus se preocupa com o seu povo e, de fato, irmãos, não tenha dúvidas que Deus é o mais interessado para que o seu povo seja santo. Sem dúvida alguma, isso é um projeto da parte de Deus. Mas para isso, Deus sabe que Ele precisa trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. Deus não está interessado de nos fazer felizes. Deus está interessado de nos fazer santos para manifestar a sua glória. Então, o profeta Isaías diz, veja comigo no capítulo 6, versículo 1, que ele viu o Senhor. Após a morte do rei Uzias, deste bom rei, ele viu o Senhor. A palavra Senhor, acredito que na sua versão, assim como está na minha versão, é a palavra Senhor que tem somente o S maiúsculo, mas as outras letras são em minúsculo. Os estudiosos apontam que esta palavra é a palavra Adonai, que também é atribuída para o Senhor, no que se refere à sua soberania. O Senhor Deus, ele de fato é soberano, ele é rei. A ideia de que quando a Bíblia diz que o profeta Isaías descreve que ele viu o Senhor, ele está dizendo que ele viu o soberano, e ele vai descrever exato Deus como sendo este rei soberano. Veja comigo ainda o versículo 1, que ele descreve na visão que ele teve, que o Senhor está assentado em um alto trono. Um trono elevado, um trono acima de qualquer outro trono. É esse trono pelo qual os reis deveriam temer e tremer. É este trono que Nabucodonosor depois reconheceu a soberania deste Deus que pode todas as coisas. Este trono é alto, este trono é elevado, este trono não tem igual, ele não tem par, ele é singular. Isaías viu o Senhor assentado neste alto trono. Vocês podem fazer depois uma investigação nas Escrituras. Por outros textos, podemos ver claramente que Deus está assentado em um trono. Tanto os Salmos como também outros textos descrevem Deus soberanamente assentado em um trono. Apocalipse capítulo 4, eu não vou para lá, apenas estou fazendo como referência. Apocalipse capítulo 4 mostra que quando João é arrebatado, ele é levado para o céu ou para aquela dimensão celestial, e ele tem a visão do trono de Deus. E ele descreve a visão do trono de Deus, e ele diz que tem alguém assentado naquele trono. Já os salmistas dizem que o trono do Senhor está erigido nos céus, está montado sobre tudo e sobre
todos. Então eu poderia, irmãos, descrever vários textos que afirmam um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. Mas o texto continua a dizer que este trono, além de ser elevado, além de ser alto, ele é sublime. Significa que ele é sem igual, ele é singular, não existe nada como referência, como parâmetro. O Deus assentado neste trono alto é um trono que da parte dele emana todas as determinações da história da humanidade e da sua criação. Ele é sublime. Então, dizer isso, irmãos, é dizer que o Senhor está assentado, entronizado, soberano e que ele não precisa de nada e nem de ninguém. Apesar dele usar pessoas como ele haveria de usar Isaías, apesar dele usar a mim e a você, irmãos, Deus não precisa de ninguém. Ele se basta, a Trindade se basta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, já se amavam, como diz o Evangelho de João na oração de Jesus. Já havia amor entre o único Deus, que é Trino Deus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Ele é alto e ele é sublime. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha vestes. Veja comigo, irmãos. Ainda no versículo 1, estamos falando da revelação de Deus. Isso é algo que deveria nos colocar de joelhos. Deveríamos agora, como diz a Bíblia, tirarmos os nossos sapatos e andar sobre terra sagrada. O texto diz que a cauda do seu manto enchia o templo. As vestes, as bordas, como um rei soberano sobre tudo e todos. A sua veste era longa ao ponto de encher todo o espaço daquele recinto. Os estudiosos ficam tentando entender melhor aonde seria esse local, se era um templo celestial ou se era o próprio templo em Jerusalém. Eu sou mais inclinado a pensar que era o próprio templo em Jerusalém. O fato é que a visão de Isaías mostra esse Deus alto, sublime, que preenche todos os espaços, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória. Uma informação, por assim dizer, trivial, mas apenas para imaginarmos. Segundo alguns especialistas na imprensa, quando a rainha Elizabeth foi assumir o seu cargo como rainha da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, ela vestia um vestido e o manto do seu vestido tinha quase 11 metros. Havia 16 damas que levavam aquele vestido para que ela pudesse entrar no recinto e ali recebesse as honrarias de uma digna rainha, conforme eles entendiam, para a Inglaterra. Imagine a visão de Isaías. Eu vi o Senhor assentado num alto, sublime trono, e o seu manto enchia todo o templo. Ainda na revelação de Deus, irmãos, o versículo 2 aparece alguns seres chamados serafins. Veja comigo o versículo 2. Além da visão da glória de Deus, da visão de um Deus todo-poderoso, entronizado, soberano, ele vê seres celestiais e o texto diz que serafins estava por cima dele, do Senhor, do Rei que está assentado no alto e sublime trono. Esses serafins, eles tinham 6 asas. Dessas 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Aqui os estudiosos se debruçam para poder entender como seria ou o que seria esta figura um tanto quanto enigmática. Você não vai ver em outra referência esses seres, pelo menos com a classificação do nome serafins.
Você pode ver, talvez, algo muito semelhante, por que não dizer, talvez, os mesmos seres, não mencionados como serafins, mas em Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz que seres celestiais, criaturas celestiais, estavam diante do trono e eles tinham olhos, além de asas, e eles também clamavam o que o próprio texto vai dizer sobre o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor. De fato, não podemos, pelo menos eu não tenho coragem de dogmatizar, de categorizar de fato que são os mesmos seres, mas de forma muito tranquila eu poderia imaginar que sim. O fato é, irmãos, é que esses serafins, essas criaturas que a própria palavra traz a ideia de que eles eram seres ardentes, a própria palavra traz essa ideia, aqueles que queimam, e de forma muito curiosa, essa palavra é atribuída às serpentes ardentes em Números capítulo 21. Eu achei muito curioso isso. E segundo arqueólogos, segundo estudiosos, o Oriente Antigo, próximo, aludia a seres angelicais com asas, seres alados, como serpentes. Eu não estou seguro para dizer que estes serafins eram serpentes aladas, mas pelo menos a palavra é atribuída às serpentes em Números capítulo 21. Aquelas serpentes que ardiam, que queimavam quando então picavam o povo, e ali você vai ver depois o contexto daquela passagem. Eu não quero me debruçar mais sobre esses seres, até porque também não tenho capacidade para isso, mas agora eu quero dizer aos irmãos que a postura desses seres celestiais é digna da santidade daquele pelo qual eles adoravam. O texto diz, irmãos, que em suas asas cobriam o rosto, cobriam os pés, e outras duas eles voavam. O que é que isso significa? Poderia ter uma nota de rodapé, de Isaías, ou talvez uma explicação em outra parte da Bíblia, do próprio Senhor Jesus Cristo, quem sabe? E aí a gente fica, pelo menos eu fico à mercê do que o texto diz. E eu posso fazer então, talvez aqui uma alusão a momentos onde Deus em sua glória se revelou para os homens, os teólogos chamam de teofanias. E, por exemplo, por muitas vezes, quando Deus se revelou para homens, através de uma maneira de se revelar, muitos deles ficaram aterrorizados, caíram com o seu rosto no chão, eles cobriam o seu rosto. O próprio Deus disse a Moisés que ele deveria tirar os sapatos dos pés, porque naquela ocasião, quando Deus estava se revelando para Moisés, naquela sarça que não se consumia, o local onde Moisés estava pisando era território sagrado, era território santificado. Pastor, quer dizer que tem a ver com isso? Deus é tão santo que nem os seres celestiais conseguem contemplar a sua face. Deus é tão santo que nem os seres celestiais podem pisar no lugar onde Ele está pisando. Eu posso imaginar que sim, irmãos, por que não? E essas outras asas que ficam à disposição do rei, ao mandado do rei, para que o que o rei disser, eles estão prontos para poder atuar em nome do Senhor dos Exércitos. O rosto, os pés e asas para voar. E no versículo 3 eles clamavam. E o texto diz, a revelação de Deus diz que eles clamavam como que um coro, um grande canto, vindo daquele templo, seja celestial ou na visão de Isaías, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por 3 vezes eles clamam um atributo de Deus, um atributo que a maioria dos teólogos acreditam que é o principal de todos, se podemos classificar assim. Porque é da santidade de Deus que todos os outros atributos emanam.
o seu amor, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua justiça. E é por causa disso que esses seres celestiais, esses serafins, clamam dia e noite, como diz Apocalipse capítulo 4, Santo, Santo, Santo. A ênfase por 3 vezes é para dizer que Deus é santíssimo, que Deus é completamente santo. Não é redundância, mas é ênfase a dizer que este Deus que está entronizado em um alto e sublime trono, ele é santíssimo. E ele é o eterno, porque agora Isaías, na sua visão, ele muda o nome, não é mais Adonai, veja versículo 3, mas agora é Senhor, todo ele em caixa alta. E aí os estudiosos claramente apontam que Isaías está dizendo que ele está usando o nome de Deus, por assim dizer, né? A gente conhece como Jeová, Yahvé, Yahweh, tetragrama, que os judeus nem mencionavam. O eu sou, aquele mesmo nome que ele se revelou para Moisés, o eu sou te enviou. Isaías está dizendo que o Adonai, o soberano que está assentado no trono, também ele é o eterno. E que os serafins cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que está pronto para poder guardar Israel, ou para poder disciplinar Israel. Aquele que está pronto, aquele que ao seu comando os céus e a terra se movem. Ele é o Senhor eterno dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra manifesta a glória desse Deus. Manifesta o seu ser. Manifesta o peso da sua santidade. Está falando do Deus Criador. Aonde a sua impressão está em todos os lugares. Toda a terra está cheia da sua glória. Um dos comentaristas que eu consultei afirma que aqui é uma visão para além do momento de Isaías, talvez a ideia de eventos mais para o futuro, a escatologia, o escatom. Seja como for, os serafins estão dizendo que esse Deus que é santíssimo se manifesta ou se manifestará. Toda a terra está cheia da sua glória. Nesse sentido, irmãos, por favor, ainda me permitam algumas aplicações para esse momento. Não poderia ficar mais nada senão total senso de inadequação, tanto do ambiente como do profeta que está tendo a visão. O versículo 4 diz que os umbrais das portas, aqui a ideia é dos entornos das portas, assim como o seu alicerce, começou a ser abalado. Veja versículo 4. A voz do que clamava, enquanto clamavam Santo, 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 o local estremecia. E apareceu uma fumaça, aqui para mim muito enigmática, mas pode ser que seja a fumaça do próprio templo, o incenso que se colocava para a adoração ao Senhor. Também essa palavra aparece na revelação para Moisés, esta densa fumaça aonde Deus se apresentava para Moisés por muitas vezes e falava com ele no centro da congregação, ainda no tabernáculo. Ok, pastor, a santidade de Deus é revelada de forma clara. Aqui, o profeta claramente diz e descreve o trono elevado, sublime, esses seres celestiais que voavam e ao mesmo tempo, com toda a reverência, clamavam dizendo Santo, Santo, Santo. O local estava quase que em colapso por causa desta revelação. Mas lembra, irmãos, esta revelação se deu em uma época de muita crise espiritual, crise social,
crise relacional entre o povo de Deus. Isaías já era profeta, ele já estava no ministério aqui, mas Isaías precisava contemplar a beleza, o poder, a santidade do Senhor. Por muitas vezes, irmãos, Deus se revela, Deus se manifesta para nós em momentos de crise. Não estou dizendo que é sempre assim, mas eu estou dizendo que a Bíblia registra muitas vezes isso. Por exemplo, um exemplo no Novo Testamento, Estevão sendo apedrejado, você pode ler depois, Atos capítulo 7, e no momento que ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que os céus se abrem, e ele vê o trono de Deus, e ele vê a Jesus Cristo à destra daquele que estava sentado no trono, de pé. E é naquela hora que ele ora dizendo, os perdoa porque eles não sabem o que fazem. A mesma oração que o próprio Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor, fez na cruz. Irmãos, a santidade de Deus por muitas vezes vai ser revelada em momentos de crise. Não estou dizendo mais uma vez que é necessário uma crise para que vejamos a santidade de Deus, mas irmãos, talvez fora da crise nós vamos estar muito ocupados em ver outras coisas, estarmos muito ocupados em contemplar outras visões, e não da santidade de Deus. Talvez para você é algo meio que abstrato, não é? Pastor, Isaías viu o Senhor, mas eu não vi o Senhor. Todos os dias Deus se revela ao seu povo, mas muitas vezes, irmãos, estamos surdos, ou até mesmo cegos, não espiritualmente falando, mas obnubilados, né? Parece que há uma névoa na nossa visão, que a gente não consegue contemplar a santidade do Senhor. Irreverência no culto, indiferença com as coisas espirituais, uma letargia, um cinismo, às vezes fazemos as coisas no automático. É como se Deus não se revelasse para nós. De fato, Ele se revela, mas às vezes estamos tão ocupados, irmãos, que não temos mais este senso do temor do Senhor, da presença do Senhor. Eu não sei se é o seu caso hoje, mas pode ser que você está aqui hoje e você pensou em tudo menos em Deus, que seria o único a ser adorado nesta noite. Para a Igreja Batista Regular em Queimadas e aos meus irmãos amados das outras igrejas, cabe a nós, irmãos, pelos olhos da fé, contemplarmos a santidade do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo em uma oração, abre os nossos olhos, os olhos da fé, para que venhamos a conhecer ao Senhor. O ativismo religioso, o comodismo do mundo moderno tem ofuscado a santidade de Deus, mas Ele ainda está lá, assentado num alto e sublime trono, e de dia e noite serafins cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Que nós possamos buscar na graça e na misericórdia de Deus, pelos olhos da fé, contemplar a santidade do Senhor. Pastor, então quer dizer que se eu buscar, eu vou ver esta mesma visão que Isaías teve. Eu diria a você, meu irmão, que você nem queira ver. Você nem queira ver, a não ser que Ele queira lhe revelar. Isso é outra história. Porque é algo aterrorizante. Apesar de belo, sublime, inigualável, o apóstolo Paulo disse inefável, coisas que para o homem não convém nem falar. Mas Ele se revela, irmãos. Ao seu povo Ele tem se revelado. Ele tem se revelado para que
a santidade dele seja compartilhada com os seus santos. A partir do versículo 6, irmãos, e agora eu vou ser um pouco mais breve, Isaías tem uma reação, e acredito que pode ser que haja uma certa surpresa para nós, até porque Isaías era um homem de Deus, um profeta, talvez o maior, se não entre os 3 maiores da nação de Israel, mas ele se sente inadequado, aquela visão ele se sente totalmente indigno, e ele diz no versículo 6, versículo 5, irmãos, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O homem de Deus, o profeta Isaías, pelo qual não vejo, irmãos, reprovação da sua vida, assim como também não vejo a Daniel, o profeta que o próprio Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, falou dele e falou sobre o que ele escreveu. Ele está em total inadequação. Ele entende, irmãos, que assim como o seu rei Uzias morreu leproso, impuro, agora ele era diante do Rei dos Reis, um homem impuro, ele não poderia estar naquela presença. E o texto vai dizer o motivo, especificamente um pecado. Ele diz que ele tem lábios impuros, há muita conjectura acerca do que seria isso. Não vou, pela minha incapacidade, desenvolver um pouco mais sobre isso, mas apenas a dizer que a própria Bíblia diz, irmãos, que as nossas palavras revelam muito do que está no nosso coração. Não foi isso que Jesus ensinou? Que a boca fala do que está cheio, o coração. Se você olhar o capítulo 1, a boca da nação era uma boca que dizia que amava o Senhor, mas o coração estava longe dele. Veja o capítulo 1 do profeta Isaías. No capítulo 5, o profeta Isaías profere 6 vezes a palavra ai, ai de vós, porque vocês dizem que o mal é bom e que o amargo é doce. Parece os dias de hoje, não? A inversão de valores. Isaías está dizendo que o que ele proferia, e ele era um profeta de Deus, diante do Rei Santo, é impuro, e não somente ele, mas a nação toda era de impuros lábios. Ele precisava ser purificado, irmãos. Ele precisava receber o toque purificador do Senhor. Por isso que o texto vai dizer que um dos serafins, versículo 6, um dos serafins, ele voou para Isaías, e ele trouxe consigo uma brasa ardente, uma brasa viva. Ele tirara esta brasa com uma tenaz, com uma pinça do altar. E aí você use a sua imaginação. O altar de Deus, do templo, na revelação de um templo celestial, para mim, para esse momento, não faz tanta relevância. O que importa é que o Rei dos Reis, conforme o versículo 5, o Senhor dos Exércitos, certamente deferiu nesta audiência, aonde o réu era totalmente indigno, ele deferiu a favor. E a Bíblia diz que rapidamente um dos serafins, que certamente com as suas asas prontas para obedecer o Rei dos Reis, vai até o altar e pega uma brasa viva e toca nos lábios daquele homem. Será que doeu? Use a sua imaginação, use o seu aspecto sensorial. Aqui é apenas uma analogia à visão. Eu acredito que não. Deus estava tratando com Isaías. A brasa estava viva, o texto diz, ela estava acesa. E toca nos seus lábios. Mas este remédio amargo, que se por acaso doeu nos lábios sensíveis do profeta, este remédio amargo serviu para, primeiro, veja irmãos,
o versículo 7. Quando a brasa tocou-lhe a sua boca, primeiro a iniquidade foi tirada, foi expiada, foi removida, melhor dizendo. A iniquidade ela foi removida. Havia agora um trabalhar de Deus para fazer daquele profeta santificado para o uso do Senhor. É isso que a palavra significa. Amanhã a gente vai ver um pouco mais esses conceitos. Aquela brasa toca os seus lábios e de repente aquilo que era podre, aquilo que era torpe, as palavras torpes do profeta, do homem de Deus, foi retirado. E o texto diz que o pecado foi removido, perdoado. Além de retirar, além de fazer de novo, para uso exclusivo de Deus, ele cancela a dívida. Está perdoado, Isaías. Você não me deve mais nada. Porque a santidade de Deus nesse momento está sendo compartilhada. Deus não há de usar, irmãos, vasos sujos. Agora entenda, tem uns vasos de Deus que é meio rebelde, mas Deus trata com o seu povo, e assim ele está mostrando a Isaías, para comissioná-lo à nação, para que Isaías continuasse o seu ministério profético, a denunciar o pecado e a trazer consolo para o exílio, pós-exílio, que foi o caso de Isaías, a consolar o povo, para que após o exílio eles haveriam de ser restaurados. O pecado não foi apenas removido, mas foi perdoado. Irmãos, essa revelação é maravilhosa, porque a santidade de Deus é um atributo comunicável. Deus comunica conosco da sua sublime, santíssima, do seu santíssimo atributo, a própria santidade em si. Deus tem outros atributos que ele não comunica ao homem, mas a santidade ele comunica, por isso que há a exortação: sede santos, porque eu sou santo. E esta santidade sendo compartilhada com Isaías, houve um momento de dor, é verdade, estou aqui fazendo uma inferência ao texto que de fato tocou, ok? Deus estava trabalhando em Isaías para depois trabalhar através de Isaías. Irmãos, não pode haver, escute, não pode haver santificação sem arrependimento e quebrantamento. Não pode haver vida consagrada e santificada ao Senhor sem que antes, em um passo atrás, venhamos a nos colocar de joelhos perante o santo Deus, dizendo: Senhor, eu não sou digno da tua presença e nem do teu serviço. Tem muito crente que acha que se basta. Tem muito crente que acha que pode viver uma vida autônoma, sem depender de Deus, ou com nenhum tipo de senso de inadequação na presença do santo Deus. Como é que você se prepara para vir para o culto? Não sei se você vai achar que isso vai soar um tanto quanto legalista. Eu não me importo com isso, por enquanto. Mas você se prepara para vir para o culto ao Senhor? Você se prepara? Amanhã à noite a gente vai ver o que significa essa ideia de cingir os lombos com entendimento. Pedro diz isso. Para sermos santos, temos que primeiro nos preparar. Você se prepara? Você pensa na volta do Rei, na volta de Jesus Cristo? Irmãos, por que nós nos preparamos tanto para outras coisas? E parece que quando estamos na presença de Deus, seja num culto desse público, junto com os santos do Senhor, ou até mesmo em outros ambientes pelo qual não devemos
não devemos dividir a nossa vida, porque parece que Deus não existe, como se Ele não estivesse na nossa presença. Por isso que Tiago diz em sua carta, que pode ser que esteja faltando, irmãos, lágrima nos olhos. Parem de rir, é melhor prantear, é melhor se arrepender. Se humilhem embaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele há de exaltar vocês. Talvez o que pode estar faltando para a igreja, e por favor me entendam, irmãos, não sei se é o caso de vocês, mas esse senso de inadequação e de quebrantamento da presença do Rei dos Reis. E aí a gente faz, porque o importante é fazer, mas não se importa com ele. E após Isaías ser santificado, purificado, a santidade de Deus deve ser proclamada por ele. Veja comigo o versículo 8, porque Isaías finalmente escuta a voz de Deus. Veja o versículo 8. Até então você não escuta a voz de Deus, você percebeu? Tem a visão, o trono elevado, em caráter sublime, tem os serafins voando em total reverência, clamando: santo, santo, santo é o Senhor. Tem Isaías se quebrantando diante de Deus, dizendo: estou perdido, assim como esse povo está, eu também estou. Eu vi o Rei dos Reis e eu sou um homem de lábios impuros, e finalmente ele é purificado. É a partir de agora, irmãos, não antes, é a partir de agora que Isaías ouve a voz do Senhor. Veja versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Interessante. Aqui Deus usando o plural, né? Primeira pessoa do plural, nós. Eu creio claramente que é uma referência à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem há de ir por nós? Quem há de nos representar? Quem será o nosso comissionado? Isaías estava lá, ele já era profeta. É quase que cômico, irmãos, me perdoe, é quase que Deus dizendo: estou diante do profeta que foi agora mesmo purificado, e eu estou perguntando: e agora eu vou enviar quem? Quem vai nos representar? Mas não poderia ter tido outra reação de Isaías após ser purificado, quando ele diz, versículo 8, então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui tem muitas aplicações, a gente usa bastante esse texto para aplicação para missões, mas aqui eu quero que você coloque em todas as áreas da sua vida. Você é um representante da santidade de Deus no mundo. Nesse mundo pecador, nesse mundo em trevas, nesse mundo que jaz no maligno, você que foi santificado em Cristo, purificado dos seus pecados, você agora está sendo comissionado a compartilhar a santidade do Senhor na sua vida. Especificamente, Isaías receberia um chamado profético para denunciar a nação, para pregar para a nação, e escutem, irmãos, o povo não ia ouvir. Era como que um castigo de Deus. Isaías talvez, pelo menos alguns comentaristas afirmam que talvez ele foi o profeta mais claro na sua mensagem. Dizem, inclusive, que ele certamente tinha uma capacidade extraordinária de argumentação, de literatura, enfim. Mas a Bíblia diz que Deus chamou Isaías para dizer: Isaías, tu vai pregar e o povo não vai ouvir. Veja depois em casa, versículo 9 e 10. Você vai pregar e o povo não vai ouvir, o coração deles vão ficar ainda mais endurecido, até que se cumpra aquilo que o Senhor quer para a vida do seu povo. Meus irmãos, deixa eu
concluir a dizer que tudo começa com a revelação da santidade de Deus. Esta teofania, esta passagem, acredito que é uma das mais impactantes da Escritura, mas eu queria compartilhar com vocês que lá no Evangelho de João, quando o próprio João diz sobre a glória de Jesus, que é o Verbo que encarnou, o Verbo que se fez homem, o Verbo que se fez gente, a palavra encarnada, o próprio Deus homem no mundo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que eles viram a glória do Pai em Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não existe revelação mais perfeita do que essa. Mas ainda para acrescentar, no próprio Evangelho de João, capítulo 12, em um embate que Jesus está tendo com os religiosos, Jesus vai atribuir esta revelação que Isaías teve. Atenção, não vou para lá, vou deixar como referência. João 12, 41. O texto diz que quando Isaías teve essa visão, ele estava falando do próprio Jesus Cristo. O Deus encarnado, o Jesus de Nazaré, que purificou homens, tanto no aspecto cerimonial, né? Purificou um leproso, como sobretudo, principalmente, o coração dos homens. Somente aquele que poderia sem pecado morrer no lugar dos pecadores, para nos fazer santos, irmãos. Nesta noite, o Rei, o Senhor, o Soberano, o Deus Eterno, tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. E que agora está assentado à destra do trono da majestade, a interceder e a santificar, e a abençoar, e a ajudar, e a orar por todos aqueles que também por eles são santos neste mundo. A igreja de Jesus Cristo é santificada por causa dele, por causa da obra do Calvário, por causa do poder da ressurreição, meus irmãos. Não é porque temos uma certa aparência ou porque temos um certo linguajar. Entenda, tudo isso é importante, há espaço para a estética, há espaço para a maneira como falamos, uma maneira sadia, reflete a santidade de Deus. Mas pessoas podem, irmãos, escute, pessoas podem replicar padrões. Pessoas podem replicar padrões. Somente a visão da glória do Santo Deus, na pessoa revelada de Jesus Cristo e pelo seu sangue precioso, é que o homem nasce de novo e pode ser santo como ele também é. E em um processo de santificação, de purificação da alma, do coração, da mente, para viver neste mundo, irmãos. Jesus é o único que pode santificar a sua igreja, e é Ele que está fazendo isso, até porque a Bíblia diz que Ele está fazendo isso para levá-la para si mesmo, como uma esposa adornada para o seu marido. Amém, irmãos? A igreja está sendo santificada por causa e em Jesus Cristo. A igreja está sendo embelezada. Talvez você olhe para a igreja e diz: pastor, não estou vendo isso muito na nossa igreja, não. Jesus está trabalhando na vida de cada santo para viver nesse mundo como santos. Você já confiou em Jesus? Agora, se você diz que crê em Jesus, escute, e vive uma vida como se não fosse uma vida santificada, com esse total senso de dependência, quebrantamento, inadequação, e que somente por causa de Jesus que tocou em você para lhe purificar, se você tem vivido uma vida que não condiz ao Rei dos Reis, repense a sua vida espiritual.
Talvez você nunca foi tocado, talvez você é um homem natural que nem compreende as coisas de Deus, você está replicando o padrão. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz que você está indo para o inferno e você precisa ser purificado. Então, nesta noite, ao contemplar a santidade de Deus em Jesus, arrependa-se. Creia que somente Ele pode tocar no seu pecado e expiá-lo e removê-lo, para que a partir de então, você viva uma vida para a glória do Rei dos Reis. E você que já é um crente, e você não tem vivido em submissão total, entendendo que Ele é digno, como cantamos, do nosso melhor. Você não precisa esperar uma crise para buscar na face de Cristo a vida de santificação. O Espírito, se você é um crente, o Espírito Santo fala ao seu coração naquilo que você tem feito. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, e você é o quê? Pecados de estimação, irmãos. Pecados de estima de crentes, que não têm luta contra o pecado, pelo contrário, às vezes até mostram um certo prazer em pecar contra o Senhor. Irmãos, não existe nada contraditório. Ah, pastor, mas aí é querer ser santo demais. Na graça de Deus, precisamos querer ser santos, irmãos. Ou não? Só quer ser o santinho. Na misericórdia, eu preciso ser. Cuidado, meus irmãos. Cuidado para que você não passe de um ativista, de um legalista, de alguém que diz que está na presença do rei, mas na realidade vai ouvir naquele dia: eu nunca lhe conheci. Aparte-se de mim, maldito, que pratica a iniquidade. É muito sério. E que o Senhor, o Rei dos Reis, tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela graça do Senhor que nos alcançou. Porque sem ela, sem esta graça maravilhosa, perdido andávamos, sem luz, nas trevas e na escuridão. Mas a tua santidade se revelou na pessoa de Jesus Cristo, e pelo poder da sua obra redentora no Calvário, na cruz e na ressurreição, o Senhor tem nos santificado pelo poder do teu Santo Espírito. Ajuda a tua igreja, Senhor, em primeiro lugar, buscar pela fé a beleza da tua santidade. Porque uma vez revelada ao nosso coração, não podemos bocejar, não podemos olhar para o relógio, não podemos ser indiferentes, se não se prostrar diante do Senhor. E assim como os seres celestiais clamam, também clamamos com entendimento e coração transformados, ardendo em nossa alma: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Purifica a tua igreja. Que o Senhor queime o nosso coração, que o Senhor purifique o nosso entendimento, que o Senhor nos faça firmar os pés diante do Senhor. Mas não que venhamos a confiar em nós mesmos, mas totalmente nos méritos de Jesus, que é o Santo Rei dos Reis, revelado em Isaías e revelado nos Evangelhos, e que há de voltar
e que sustenta o teu povo, a tua igreja. Eu peço a Deus por esta igreja, por todas as igrejas, mas em especial por esta igreja, que o Senhor tem dado a graça de completar 15 anos nessa cidade. Que cada membro desta igreja, desde os mais jovens aos mais experimentados, tenham como alvo contemplar a santidade do Senhor pela mediação de Jesus Cristo. E se há alguém nesta noite que não tem Cristo, que ainda não se quebrantou diante de Jesus, o soberano Rei, que morreu e ressuscitou e hoje está entronizado à destra do Senhor Deus Pai, que hoje essa pessoa possa arrepender-se dos seus pecados e dizer como Isaías disse: ai de mim. Se de todo o coração fizer, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor há de tocá-la para a purificação, perdão, restauração, para que esta pessoa seja comissionada a manifestar a tua santidade no mundo. Conforme a tua graça soberana e conforme o teu poder, age em nosso meio para que hoje pecadores sejam purificados pela tua santidade. É assim que nós oramos, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém.